Chegando para a nossa live da semana. Uhul! Olha só, meus queridos amigos, sejam bem-vindos à nossa live aqui da semana. Deixa eu ver aqui a minha conexão para ver se ela está boa ou se ela pode melhorar. Acredito que ela... Chegando! Ótimo! Sejam bem-vindos, meus queridos amigos, para nosso encontro marcado, nossa live de quarta-feira. Olha aí, queridos, sejam bem-vindos. Hoje o nosso tema está muito interessante. Olha só, quem vem chegando aqui? Thaís, Antônia, Ana Maria. Ótimo! Boa noite, meus queridos. Olha só, beijos, sintam-se beijados, abraçados, sejam bem-vindos. Aí, Valdir. Oh, olha só, Ivy, Cezinha. Ótimo, obrigada pela presença. Aí, eu tô olhando bem de perto porque eu não enxergo. Ótimo. Olha só, obrigadíssima, galerinha. Hoje, o tema que venceu essa semana foi mente poderosa. Então, hoje nós vamos aprender a trazer fluxo para a nossa mente, para dar potência para aquilo que a gente realmente deseja e parar de se sabotar. E hoje, olha, estou trazendo aqui um aspecto fantástico, vocês vão ver que faz todo sentido do porquê que a gente se sabota tanto. Mas antes eu quero lembrar vocês que esse vídeo aqui, essa live ficará salva no nosso canal do YouTube. Então se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, por favor, vá lá, são trocentos vídeos ali com temas que você escolhe para assistir. Então você vai na lupinha do canal, você digita qualquer palavra ali que aparece ali, a gente fala de tudo, tá legal? Então você pode mandar sua pergunta, a gente responde por ali também, no nosso canal do YouTube. E lembrando também, galerinha, que estamos abrindo nova turma de mentoria. Então você que quer um processo de transformação pessoal, quer entender de verdade como é que você funciona, os seus processos mentais, então vem comigo no processo da mentoria. Então os nossos encontros serão de às segundas-feiras, são 4 encontros ao vivo e mais as outras aulas, tá legal? Ó, lembrando também, vamos começar aqui, hein? Lembrando também que o nosso próximo aulão, Carisma e Poder, já está à venda lá no Simpla. Basta você clicar no link que está no perfil do meu Instagram e aí você já vai direitinho para lá. Vai ser dia 10/6, anota aí na sua agenda que as aulas, olha gente, tá muito bacana esse nosso encontro. A gente consegue aprofundar melhor e esse tema que eu vou falar hoje, que é a mente poderosa, é um dos aspectos que a gente vai trabalhar no nosso aulão, que é o carisma e poder, beleza? Bora começar, galera? Vamos lá. Gente, então olha só. Por que as pessoas se sabotam tanto? Porque é tão difícil a gente dar um comando correto para a nossa mente. Então eu vou explicar uma coisa, gente. Esse conhecimento é valiosíssimo, tá? Então vamos entender a lógica do nosso pensamento. Vamos lá. Bom, basicamente, nós somos infelizes porque somos imaturos e somos irresponsáveis. Então, o que eu vou falar hoje tem a ver com responsabilidade emocional. Responsabilidade emocional não é essa onda de mimimi que a gente tá vendo por aí, que não pode falar nada, que as pessoas se ofendem. Ai, o problema é do ofendido. O problema é que hoje todo mundo tá muito mimimi, justamente porque é irresponsável. Então não se responsabiliza pelas próprias emoções, se ofendem à toa, ficam fracos, mente fraca, qualquer coisa que a pessoa fala já, já chora, não tem mente forte. E hoje nós vamos falar sobre essa fortaleza da sua mente, que a pessoa pode falar o que for, que você não sai do seu eixo. Então a vida pode trazer o que for para você, você não sai do seu eixo. Isso é mente poderosa. E hoje nós estamos vivendo uma sociedade que é mente fraca. Não pode falar nada que a pessoa já desmonta. A pessoa tá toda animadinha, você fala uma coisinha para ela, acabou a motivação dela, sumiu a energia dela, acabou, entendeu? Não dá para ser assim, ok? Então vamos lá, hein? Bom,
Vamos entender um aspecto aqui da mente. A nossa mente, galera, ela é guiada por imagens. Então eu quero perguntar aqui para vocês, já acabou a luz na sua casa? E você tinha, ó, você estava num breu, acabou a luz, imagina essa situação aqui que eu vou colocar agora, ó. Acabou a luz da sua casa e tá um breu. E você sabe que tem uma lanterna ou que você tem uma vela em alguma gaveta. Já aconteceu com você? Já aconteceu? Você tá lá no breu e você vai procurar uma vela ou uma lanterna na sua casa. O que você faz quando você está no breu? Em primeiro lugar, a tua mente, ela vai criar uma imagem, certo? De onde estão as coisas. E você vai deduzir, sem enxergar, você vai lá meio que tateando com o pezinho, certo? Você vai chegando lá e vai tateando naquela gaveta que você sabe que tem a vela ali, ok? O que está acontecendo com a tua mente? A tua mente criou uma imagem da sua casa, você na verdade não está enxergando com seus olhos, você está enxergando com o seu cérebro. Então o seu cérebro, ele recriou a imagem da sua casa e com ela firme, com essa imagem firme na sua cabeça, você vai tateando e alcança aquilo que você deseja. O que aconteceu com o seu cérebro é que ele criou uma imagem da sua casa, é uma imagem falsa, né? Mas é uma imagem, ele reproduziu e você foi lá tateando. Se você por acaso para de pensar, vamos supor que você guardou a vela na cozinha. Vamos supor que você pare de pensar que você está indo para a cozinha. Você simplesmente se perde e não consegue achar a penca da vela. Vou dar um outro exemplo aqui só para vocês entenderem o funcionamento da mente. Vamos supor que você perdeu um objeto como esse aqui, ó, meu mouse. Você perdeu o mouse dentro de uma gaveta cheia de bagunça. Cheia de bagunça. E você não quer tirar aquele monte de bagunça para você achar o mouse. Como é que a tua mente funciona? Você vai criar essa imagem na tua cabeça aqui e sem ter que olhar, você vai tateando com isso aqui na cabeça. Se você por acaso tirar essa imagem da sua mente, o que vai acontecer? Você não vai achar o objeto que você procura. Faz esse experimento, gente. Assim que a gente acabar a live, faça esse experimento para você ver o que eu tô falando. Então, se você perdeu uma caneta dentro de uma gaveta, a tua mente vai criar a imagem da gaveta, da caneta. E se você perder essa imagem, você não acha mais o que você está procurando. Então, por quê? Porque é ela que vai guiar o teu sentido tátil. Conforme você vai pegando coisas que não tem nada a ver, você fala, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Quando você vê uma coisinha, por exemplo, é igual essa aqui, meio redondinha, você fala, opa, pera um pouquinho. Aí você fala, não, acho que não era essa daqui. Aí quando você vê alguma coisa parecida, você vai lá e puxa. Concorda comigo que é mais ou menos assim que funciona? Tá? Isso funciona tanto pra gente procurar coisas no escuro, como funciona pra gente alcançar os nossos objetivos. A nossa mente, ela atrai por imagens, ok? O grande problema é que a gente não sabe dar comando para nossa mente, tá? Esse é o problema. O tempo todo nós estamos cultivando imagens negativas e contrárias daquilo que a gente deseja. E essa imagem, ela é criada no ambiente inconsciente da nossa mente. Então é assim, 95% da nossa mente, ela é inconsciente. E apenas 5% que é esse tanto que a gente está aqui, ó, conversando, tá? É que é consciente. O problema é que a gente faz desejos e a gente pensa com a mente consciente, que essa mente aqui, ó, bem minusculinha, certo? Do potencial que a gente tem, e 95% ele é inconsciente. Por que ele é inconsciente? Porque ele está ligado a coisas que são automáticas. Nós, seres humanos, a gente é muito bom em transformar
hábitos, comportamentos em hábitos. A gente precisa fazer rotina para a gente ficar mais livres, para a gente poder ser mais criativos, entendeu? Então, assim, eu tenho que saber o caminho da minha academia, eu tenho que saber o caminho do banheiro para escovar o dente, mesmo lá meio adormecido, eu vou lá no banheiro, escovo o dente, faço as coisas mais ou menos. Tem gente que chega em casa, nem sabe que caminho que fez, tá certo? Porque foi tão automático, mas ele pôde resolver uma série de problemas, você ficou com a mente livre para resolver outras questões, tá? Então, esse comando automático, ele é uma coisa natural do nosso cérebro. O nosso cérebro também funciona assim, lembrando que cérebro é diferente de mente, tá? O cérebro, ele é um órgão que ele vai executar as funções, os comandos dados pela nossa mente. A nossa mente é que gera pensamentos. E até hoje os cientistas não sabem dizer de onde surgem os pensamentos. A gente sabe que existem áreas responsáveis por resgatar a memória, mas a gente não sabe aonde exatamente essas memórias são armazenadas no nosso cérebro. A gente sabe que está em algum lugar, mas ninguém descobriu ainda exatamente qual que é o lugar. A gente sabe que quando a gente quer resgatar uma memória, algumas áreas são acionadas do nosso cérebro, principalmente a temporal, essa parte aqui, mas a gente não sabe onde elas estão exatamente, tá? E a gente sabe hoje com os estudos que a nossa mente ela está no nosso corpo inteiro, a nossa mente está dentro das nossas células. Então a nossa mente é o que a gente vibra, está na energia viva de cada célula do nosso corpo. Percebe isso? Então, nós somos o que nós vibramos. O nosso comando inconsciente, ele está implantado em cada célula do nosso corpo. Isso é tão importante que, para quem entende isso, consegue fazer a mudança do padrão no nível celular. Ok? E é por essa razão que algumas pessoas se curam, é por essa razão que alguns milagres acontecem, é por essa razão que tem gente que está super bem e quando vai no médico, o médico dá um diagnóstico de câncer, a pessoa morre em uma semana, porque o baque foi tão grande que ela conseguiu modificar o padrão e adoecer muito rápido por uma crença dela, ela acreditou tanto naquilo que ela conseguiu morrer antes da hora até. Entendeu? Então, assim, o comando que a gente dá no nosso corpo, que é a nossa mente, é o que vale, ok? Então, olha só, essas crenças, elas nascem, essas crenças inconscientes, elas nascem lá na infância, através da nossa educação. Então, nós vamos ouvindo, criança que nem esponja, ela ouve, então ela vai ouvindo uma série de crenças sociais, familiares, vai ouvindo pai, mãe falar, todo mundo falando, e ela vai crescendo com aquela crença. Ok? Então ela vai crescendo, por exemplo, com a crença de que tudo é muito difícil, que dinheiro é muito difícil, que para você ganhar dinheiro você tem que trabalhar demais, que quanto mais você trabalha, mais dinheiro você ganha. Aí qual que é o problema quando você fica adulto? Você já está trabalhando pra caramba, entendeu? E você está ganhando pouco. Aí você pensa assim, poxa, me falaram que se eu trabalhar bastante, eu vou ganhar mais. Então eu quero duplicar o quanto eu ganho. Mas aí eu vou ter que trabalhar que nem um louco. Aí eu não quero. Por quê? Porque aí eu não vou poder ver meu filho, aí eu não vou poder estar com a minha família, isso vai me matar, o meu trabalho vai me matar. Então aí o que a gente faz? A gente acaba sabotando os nossos sonhos por conta de crenças que a gente criou desde pequenininho, entende? E tem umas que ficam assim. E não é verdade, né? A gente consegue criar novos padrões ou padrões diferentes para você poder, por exemplo, ganhar dinheiro sem ter que se matar tanto. Tá certo? É uma questão realmente de você olhar, planejar, ver o caminho, né? E você fazer lá, criar condições. Então, eu já falei em lives anteriores aqui, por exemplo, que o dinheiro, ele é como água, tá? Ele tem que ter fluxo, é uma energia. E vamos supor que você tem uma fonte de água. Para essa água chegar até você,
você tem que criar condições para que ela venha. Então, ela tem que ter um canal que venha até você. Concorda comigo? Então, quais são essas condições? Condição para nós é estudar, é você perceber o mercado, é você se informar, é você fazer um curso, é você criar condições para que você possa ser este canal de recebimento de dinheiro, para que ele possa vir para você, porque olhando para o teto que não vai acontecer, tá certo? Então você vislumbra, né? Você vislumbra, é como um projeto. Você fala assim, poxa, a água tá aqui, a fonte tá aqui e eu tô aqui. Se não existe um canal de ligação, eu preciso criar esse canal. Então é preciso um certo investimento no início, tá? Para que você, mas é importante que você vislumbre onde é que você vai chegar, tá certo? Para que depois, quando a água vier, minha filha, é fluxo, tá bem? Tá? Então olha só. Voltando agora à questão do comando correto da mente. Essas crenças inconscientes, elas vibram em nós, elas estão em nós, tá certo? Então a gente vai ter uma imagem pessoal primordial, que a gente chama, é aquela imagem primária, com relação à nossa autoestima. Todo mundo tem uma autoimagem. Então, às vezes a nossa autoimagem, ela é muito ruim. Então, é o que a gente chama de autoestima baixa. Né? Às vezes a gente tem, por exemplo, teve uma infância muito sofrida, com muita falta, falta de grana, falta isso, falta aquilo, e aí fica aquela marca da falta e da pobreza dentro da gente, certo? A pessoa cresce, né, querendo ganhar dinheiro, querendo isso, e quando ganha, às vezes não consegue manter. Por quê? Porque ela conseguiu sair da pobreza, mas a pobreza não sai dela, e aí acaba sempre fazendo o caminho mais difícil, tá certo? Porque ela não conseguiu fazer a limpeza celular, ela não conseguiu fazer a limpeza dessa imagem primordial de dentro das células. Então, olha só, vou dar um exemplo aqui. Não é, a gente atrai o que a gente sente, a gente atrai o que está dentro das nossas células. Não é o que eu penso com a cabeça, mas é aquilo que eu sinto, como eu me sinto. Então vamos fazer um exercício? Olha só, como é que você se sente? Rico, na maior parte das vezes, você se sente mais rico ou você se sente mais pobre? Pensa aí. Outra pergunta, você se sente mais saudável ou você se sente doente? Pensa aí, tá? Você se sente gorda ou magra ou magro? Você se sente você se considera uma pessoa bem-sucedida ou nem tanto? Não precisa responder aqui, eu quero só que você pense com você com sinceridade. Não o que você fala para os outros, mas aquilo que você realmente sente no teu coração. Porque às vezes a gente fala para os outros porque é bonito falar. Mas às vezes a gente fala, mas não reverbera dentro da gente, não é honesto, sabe assim? Né? Então assim, essa coerência é o que realmente vai dar a tal da mente poderosa. A mente poderosa é o fluxo. Então ela tem a ver com carisma, por quê? Porque é a força divina que trabalha esse fluxo, né? Ele atinge o nosso carisma, que é o nosso talento, potencializa isso, não tem nada de bloqueio, não tem bloqueio e simplesmente flui, tá certo? Isso é mente poderosa. O problema é que quando a gente vai crescendo, a gente vai recebendo essas informações todas e vamos criando bloqueios. É ruim tudo isso? Eu não posso dizer que isso é bom ou ruim, tá, gente? Eu posso dizer que tem coisas que são necessárias. Então, eu até falei isso no aulão passado sobre o poder pessoal, que uma criança que não tem educação, é um inferno uma criança que não tem educação, porque ela não tem limites. Então, a gente é como um fluxo de rio, uma energia, que você tem as margens do rio, para quê? Para dar parâmetro, para você ter limite ali, ó. Que rio sem margem não tem força,
não tem fluxo. Então, as primeiras educações que a gente dá para a criança, ela é para quê? Para controlar a energia da criança, a potência da energia e dar uma direção. Então, pais que são responsáveis, eles dão essa direção para a criança. Depois, a gente, com a nossa mente consciente, mais desenvolvida, consegue transformar a mente inconsciente, alcançar esse ponto divino dentro da gente, por isso que é um crescimento também espiritual, que não tem a ver com religião, tá? Independente de religião, é um contato com o divino. Então, existe uma diferença, gente, entre espiritualidade e religiosidade. A religião, ela está muito mais ligada aos rituais daquela igreja específica. Então, toda igreja vai ter os seus dogmas, vai ter suas crenças, as suas regras. Então, estar ligado a uma religião é estar também ligado a essas regras. A espiritualidade, ela é outra coisa, é o contato com o divino. Então, as religiões, elas deveriam ser um canal que, através dos rituais, levariam o ser humano ao contato com o divino. Mas nem sempre isso acontece. E às vezes a pessoa nem faz parte de uma religião, mas ela tem o contato com o divino, ela tem a espiritualidade. Então, esse contato que nós temos da nossa essência com o divino, que desperta o nosso talento e o nosso carisma, que está atrelado à nossa missão de vida, e quando ela alcança esse fluxo, essa potência, aí sim nós temos uma mente forte, onde nada nos para. É uma força que vem de dentro de você, que faz você levantar todo dia de manhã e você faz coisas que você nem sabe por que você está fazendo, tá certo? Mas você sabe que você está no caminho certo. Então, essa fé, essa motivação que te leva para frente, isso é o contato com o teu divino, ok? Tá? Então, veja, quando nós temos bloqueios, tá? Por conta de insegurança, uma série de coisas, isso vai gerar ansiedade. Então, qualquer bloqueio que eu tenha, tá? Com relação às minhas inseguranças, do tipo, todo mundo tem um talento, todo mundo tem um carisma. Todo dia, meu amor! Olha só, todo mundo tem um talento, todo mundo foi abençoado com um carisma, tá? E tem gente, por exemplo, que tem mais energia, tem gente que tem menos energia, tem gente que tem uma energia mental maior, tem gente que tem energia física maior. Então, as pessoas que têm energia física, normalmente eles vão ser atletas, eles vão ter um tipo de expressão corporal muito mais forte do que, por exemplo, os intelectuais, tá certo? E aí, quando você tem essa potência, né, que te leva e tal, beleza. Só que quando você não tem, porque você fez escolhas para não errar na vida, então você fez um MBA, você fez uma graduação porque o teu vizinho fez, porque falaram que, sei lá, engenharia era melhor, que odontologia era melhor, e você fez cursos porque a tua família mandou você fazer, porque o teu vizinho fez e deu certo. E quando você começa a fazer escolhas na sua vida porque os outros estão aprovando, pronto. Você já começou a criar barreiras com relação à tua mente poderosa, você foi perdendo contato com o teu divino e o resultado disso, gente, são as doenças, principalmente as psicológicas. Todas as doenças psicológicas, elas têm uma base num conflito interno. Tá? Então, por exemplo, a gente vê aí um surto de depressão, uma pandemia, né? De ansiedade, de depressão, porque tudo isso vem de um conflito, sabe? É uma coisa eu quero fazer, mas não consigo e estou frustrada. E de tanto eu lutar contra eu mesma, vem a depressão. O que é a depressão? Eu cansei de sentir. Eu não aguento mais sentir, cansei. Então, a depressão é um cansaço, é um esgotamento emocional. A pessoa não consegue nem mais ter sentimentos, é um tanto faz. Por quê? Porque brigou tanto com a vida que não alcançou esse fluxo, né? E viver fica muito sofrido, tá? Mas a origem disso, ela está ali, ok? Então, olha aí. Todos nós, para sermos saudáveis, a gente tem que resgatar essa fonte primordial, enxergar a nossa verdadeira natureza, remoldar
remoldar a nossa imagem primordial, aceitar que ela é nossa, que nós somos dignos dela. Então a aceitação é muito importante e nós temos muita dificuldade em aceitar. A gente tem dificuldade em aceitar elogio, a gente tem a dificuldade de aceitar ajuda porque nós somos orgulhosos demais, somos prepotentes demais, a gente adora ajudar os outros, mas a gente odeia pedir ajuda. Sabe, assim? Aí eu odeio pedir ajuda. Quem que não gosta? Ter orgulho. Um orgulho do cão, entendeu? Aí, agora eu gosto de ajudar. Eu sou uma pessoa muito boazinha, eu gosto de ajudar. Por quê? Porque é meu orgulho de novo. Porque eu sou superior. Eu sou superior, então por ser superior, então eu posso ajudar as pessoas. E a gente se perde nesse ego, sabe por quê? Porque daí fica assim, ai, como eu sou uma pessoa boa, então eu ajudo todo mundo. Eu posso ficar sem um tostão. Ai, que lindo. Eu fico pobre, mas eu ajudo as pessoas. Eu faço tudo por elas. Você doa, você vai dando toda a sua energia para aquela pessoa. Quem fica sem? Você. Aí quando você fica sem, e aí você fica sem dinheiro, você emprestou teu cartão de crédito pro vizinho usar, pro teu irmão usar, porque você é bonzinho, trouxa, né? E aí você emprestou o dinheiro que você nem tinha, né? Você acabou se colocando numa condição bastante complicada e no final, sabe o que você vai fazer? Você vai ficar revoltadinho com a vida, falando que a vida te dá azar, porque as pessoas são mal agradecidas. E são mesmo, porque você abriu o canal. Você abriu o canal para ser exatamente vampirizado. Entendeu? É isso aí, Marisa. Quem é culpado disso tudo? Somos nós mesmos, entendeu? Porque fomos enganados pelo nosso próprio egoísmo, pelo nosso próprio egocentrismo, pelo nosso orgulho e nossa vaidade de querer mostrar para nós e para os outros o quanto eu sou bom. E essa armadilha da vitimização, ela é terrível aqui no nosso país, porque o nosso país, o Brasil, ele tem esse problema de cultivar a vitimização. É a pior coisa que a gente pode... É uma doença. A vitimização é uma doença, tá? Por quê? Porque ela pega dois contrapontos. Primeiro, ela pega o orgulho das pessoas que adoram ajudar e que perpetuam o ciclo da pobreza. Então, quer dizer, essa coisa de ficar dando coisa para os outros e não ensinar a pescar é péssimo para o nosso país. Então, a gente não está ajudando a pessoa, nós estamos tornando pessoas cada vez mais viciadas em sugar dos outros. E a gente está fazendo isso com os nossos filhos, ensinando eles a serem sugadores. E a gente não está ensinando essa molecada a trabalhar, a conquistar, ser feliz, criar fluxo, entendeu? E ter couro duro, né? Aguentar a chibatada da vida, porque a vida ela é dura muitas vezes com a gente e a gente tem que ter a vontade firme e a mente forte para poder viver essa vida aqui, tá certo? Então, entenderam isso, gente? Olha só. E aí, toda a nossa, essa incoerência toda, que tem todas essas raízes, ela vai criando tamanha incongruência que todos os nossos desejos, eles são pautados por uma imagem negativa de nós mesmos. Vou dar um exemplo. Por que eu quero ser autoconfiante? Porque no fundo, eu me sinto uma insegura. Eu sinto muita insegurança, por isso que eu almejo a segurança. Por que eu quero ser rico? Porque no fundo, a minha imagem primordial é de pobre. Entendeu isso? O desejo que vem na consciência, ele é o contrário do que você sente. Mas lembra que eu falei no começo da live que a gente atrai o que eu sinto que sou? Então eu estou atraindo o que sempre, o tempo todo? A pobreza. Então é um auto-engano eu achar que eu quero a riqueza, porque na verdade 95% do meu ser vive pobreza.
Então não adianta no peso da balança só 5% do meu ser desejar a riqueza, ser rico, se 95% eu sou pobre o tempo todo. Olha que discrepância. Por que a gente quer ser magro? Porque no tempo todo me sinto gorda. Entende isso? Então olha só, enquanto eu não conseguir mudar essa imagem primordial, tá? Eu não consigo mudar o resultado. E é por isso que eu falo que a gente é muito sabotador nesse sentido, porque a gente não compreendeu esse mecanismo da nossa mente. Então, eu preciso ser, quando eu falo ser sucesso, então meu grupo chama Ser Sucesso, né? Por quê? No Telegram. Gente, quem não tá no canal do Telegram, vai lá, baixa o aplicativo, canal é Ser Sucesso. Por que eu falo ser sucesso? Porque antes de você ter sucesso, você tem que, em primeiro lugar, ser esse sucesso. Dentro de você, vibrando em cada célula do seu corpo. O sucesso, ele vem de dentro e ele só se manifesta fora. E a hora que você aceita que esse sucesso já é seu, aí sim. Sabe aquela primeira dica que eu perguntei, o exercício que eu fiz na nossa live hoje? Que é de você ir tateando, você acha a vela quando acaba a luz da sua casa? A mesma coisa acontece com você nesse ponto aqui agora. Quando você muda a tua imagem primordial, o teu corpo inconscientemente ele só obedece e encontra aquilo que você precisa. Da mesma forma que quando você perde uma caneta e vai achar uma caneta dentro de uma gaveta cheia de bagunça e sem enxergar você mexe ali e identifica a caneta e puxa e você acha essa caneta, só que para você achar essa caneta, você não pode tirar essa caneta da mente, a imagem dela tem que estar fixa na tua mente para você achar a caneta, senão você não consegue encontrar essa caneta, tá certo? Então, essa mudança é um trabalho que a gente tem que fazer. É fácil? Não, porque se fosse fácil, todo mundo teria feito. Tá certo? Esse trabalho ele tem a ver com amor próprio, ele tem a ver com você abrir mão das suas mágoas, você tem que trabalhar o perdão e o auto-perdão, não tem como você trabalhar tudo isso sem transcender a tudo isso. Não tem como você refazer a tua imagem primordial de pobre para rico, de gordo para magro, de doente para saudável, sem você largar a mão de algumas coisas que você vem carregando até hoje que não fazem mais sentido, entende? Então tem amarguras, tem coisas na vida que a gente precisa largar para deixar de ser inseguro. Então às vezes a pessoa fala assim para mim: ai, mas eu sou tão insegura porque quando eu era pequena minha mãe falou tal coisa. Larga! Tua mãe já falou, já foi, entra por um ouvido e sai pelo outro. Larga, porque senão a insegurança não vai sair de você. Percebe isso? Por isso que é importante a gente pegar uma malinha da nossa vida, fazer uma faxina de vez em quando e falar, cara, tem coisa que eu quero, que combina com a imagem que eu desejo hoje e aquilo que não combina. Porra, como é que você quer ser uma pessoa bem-sucedida e autoconfiante se o tempo todo você fica lembrando das bobagens que você ouviu na sua vida, das ofensas que te fizeram durante toda a sua vida? Cara, enquanto você não sair do papel de vítima, você nunca vai ser bem-sucedido. Uma pessoa bem-sucedida, ela não tem medo da vida, ela tá de bem com a vida, ela tá feliz, as células dela vibram, essa alegria, essa leveza. Então não tem como a gente fazer essa mudança sem largar a mão daquilo que não serve mais. Entende isso? Tá? Isso significa, gente, olha só, a segunda parte aqui, ó, que a gente tem que ter responsabilidade emocional. Então, se você quer trabalhar essa autoimagem, mudar essa autoimagem, ó, então vamos lá. Se você quer mudar essa autoimagem primordial, que é a que comanda todo o restante do seu comportamento, você tem que ter responsabilidade emocional. Você tem que trabalhar o empoderamento. O que é isso? Bom, para eu poder explicar esse conceito, eu quero te dar um exemplo, tá?
fazer perguntas e você responde aí na tua cabeça. Vamos supor que você tenha um comércio, você tem um comércio aí, pensa no seu comércio. Vamos supor que você tem um salão de beleza. De repente vem o teu vizinho e fala assim, sabe o que é? Eu vendo aqui material de construção. Eu não consigo mais pagar o meu aluguel e eu quero vender dentro do seu salão de beleza o meu material de construção, cimento, tijolo. O que você vai falar? Você vai falar, amigo, desculpa, mas nem combina, nem dá para você ficar aqui comigo dividindo esse espaço. Concorda comigo? Então, tem coisas que não combinam, tá certo? E você, como responsável do seu comércio, não vai deixar que outra pessoa venha querer vender coisas dentro do teu ambiente de trabalho. Concorda comigo? Beleza, então fica com essa informação aí. Outro exemplo, tá? Que eu quero que o conceito fique bem claro para todo mundo. Outro exemplo. Vamos supor que você quer trabalhar com plantação de batata, ok? Você vai lá, faz uma pesquisa sobre o solo, vitaminas e tal, compra maquinário, compra trator, compra tudo e de repente vem uma outra pessoa e fala, eu queria plantar milho na sua plantação de batata. O que você vai falar? Você que é o responsável pela plantação de batata, fez todo o investimento para aquilo, você vai deixar esse cara plantar milho? Não, não vai deixar, certo? Se você tem um jardim de rosas e a pessoa te deixou como responsável pelo jardim de rosas e vem alguém querer plantar pimentão, você vai deixar? Não, não deixa plantar pimentão, certo? Beleza. Isso é responsabilidade, ok? Você cuida do ambiente e você não permite que ninguém faça coisas que não combinem com aquele ambiente ali, perfeito? Só que isso a gente consegue fazer no trabalho, a gente consegue fazer na plantação, a gente consegue fazer no nosso jardinzinho, mas a gente não está fazendo isso no nosso jardim interno, que é o nosso jardim emocional. Então é o seguinte, o que é a irresponsabilidade e a imaturidade emocional? É você deixar com que qualquer pessoa plante ervas daninhas dentro de você. Então, por exemplo, você quer um ambiente de paz. Então, você quer um jardim de paz dentro de você. O que você planta? Então, você está lá, eu planto lá minhas boas recordações, eu planto coisas bonitas e me sinto em paz naquele momento. De repente, vem alguém e fala, Meire, sua idiota, Meire, sua burra, me ofende lá de alguma forma, pronto. Eu peguei aquela raiva, olha só que desgraçada, né? Aquela pessoa e pronto, deixei a pessoa plantar uma erva daninha dentro de mim, a semente do ódio. E no meio da minha plantação de paz, de serenidade, eu deixo pessoas de fora plantarem coisas dentro da gente, de mim. Então começa a nascer aquela erva daninha do ódio, da amargura e que apodrecem o meu jardim que estava tão lindo e agora tá ruim. Então, gente, é o seguinte, a responsabilidade emocional é você se responsabilizar pelo cultivo dos sentimentos que você tem dentro de você. Isso começa também ali lá nos relacionamentos amorosos. Por exemplo, a pessoa fala assim, a pessoa me faz, né? Ela é responsável por me fazer sentir isto. Não, quem está sentindo é você. Quem aqui já teve uma paixão platônica? Sabe paixão platônica, gente? Que é aquela assim, eu amo e a pessoa nem sabe que eu tô amando, mas eu tô amando lá. Vocês já tiveram alguma situação assim? Eu amo fulano, o fulano não sabe, mas eu estou lá totalmente apaixonado e vivo lá com a minha cabeça com fulano, entendeu? Então, o amor, dentro de quem está esse amor? Se eu estou amando uma pessoa, onde é que está esse amor? Tá em mim ou tá no cara que eu tô amando? Tá dentro de mim, certo? O amor tá dentro de mim. Então, quem é responsável por isso? Eu, certo? Se eu estou com ódio de alguém, esse ódio está em quem? Em mim ou na pessoa que me gerou ódio? Às vezes a pessoa que me gerou ódio, ela tá bem feliz da vida.
nem sabe que eu estou com ódio dela. Mas quem está com ódio? Eu, tá certo? Então, o que é responsabilidade emocional? É você saber que é você que está criando isso dentro de você e está permitindo que isso gere frutos dentro de você. Então, existe uma diferença entre emoção e sentimentos. Emoção a gente não controla, ela é biológica e ela é um mecanismo de defesa. Então, a raiva, a alegria, a tristeza, o medo, eles são reações biológicas, a gente não controla isso. Mas quando isso se transforma num sentimento, por exemplo, amor é um sentimento, então ele começa a ficar mais constante dentro de mim, tá? Então, por exemplo, a amargura já é um sentimento, porque eu fico lá trabalhando aquele sentimento dentro de mim, tá? Então, sentimentos são aquelas coisas prolongadas, tá? Ela se prolonga no decorrer da vida. E às vezes a gente leva isso a vida inteira. Briguei com uma pessoa, discuti com uma pessoa da família, nunca mais eu falo com a pessoa, trocentos anos matutando aquela amargura, cultivando a amargura. A amargura está em quem? Está em você ou na pessoa? Está em você. Então, a responsabilidade emocional é você ter consciência do que é que você está plantando no teu jardim. Por quê? Porque isso é base para o teu poder mental. Então, assim, se você quer sucesso na vida, se você quer paz na vida, você tem que ser responsável pelo que é que você está trabalhando, tipo de energia que você está trabalhando dentro de você. Então tem que ter coerência, gente. Tá? Você percebe que o pensamento, o fluxo do pensamento, ele é simples até. Mas a gente não percebe que nós somos tão mergulhados nas nossas emoções e não refletimos sobre elas, que nós somos sugados como um ralo, sabe? E somos tirados dos nossos objetivos justamente porque nós caímos na própria armadilha de permitir que outra pessoa jogue a semente e a gente vai lá e simplesmente cultiva e rega todo dia aquela erva daninha no nosso jardim, lembrando e falando sobre a amargura e ofensa que me fizeram, lembrando e falando e revivendo aquele momento de sofrimento na minha vida, que meu pai me falou isso, minha mãe me falou aquilo, que minha tia disse tal coisa, que me ofendeu profundamente. Eu tinha o quê? 7 anos? Vá se lascar! Tu tem o que agora? 40 anos, 50 anos, tu tá carregando isso aqui, até quando você vai resolver? Largar isso e parar de regar essa planta dentro de você. Então não sou eu, não é seu vizinho, não é ninguém que vai tomar essa decisão por você. É só você. Percebe? Isso é responsabilidade emocional. É a gente parar com essa penca dessa vitimização. É a gente se responsabilizar e tomar o poder de cortar essa erva daninha. O poder está na nossa mão. Isso é mente poderosa. É você falar assim, caramba, fui eu, sou eu que domino isso. E eu mesma tenho a chance de cortar isso. Então, existe uma revolta positiva. A raiva muitas vezes ela é positiva. Então, quando a pessoa não consegue sair do lugar, sabe assim, quando a pessoa está lá bambando no meio do muro, que é um monte de gente hoje que é bambando no meio do muro, sabe? O que você mais tem hoje é gente indecisa. A pessoa não sabe se ela vai, se ela fica, se ela, sabe? Se ela vai, se ela volta. Não sabe, entendeu? Mas olha, quando que eu falo que a pessoa muda? Ela muda quando ela se revolta, quando ela cansa de reclamar da mesma coisa, ela cansa daquela situação, entendeu? E ela toma esse fluxo, essa responsabilidade e com coragem, significa com a força do coração, ela simplesmente vai dar o salto. Sabe? O salto é aquele salto que parece que é pro precipício, sabe assim? Né? Aquele salto que você fala, meu Deus, vou com tudo nessa vida. Mas vai acreditando, né? Vai com garra ali, tá? Se responsabiliza. Da mesma forma que você tem a coragem de cortar essa erva daninha e parar de ficar usando isso de muleta para tua vida, porque tem um monte de gente que usa problema da vida de muleta, do tipo, ai, porque minha mãe me disse isso, porque meu pai me disse aquilo, então agora eu sou uma pessoa fraca. Se lascar com isso,
Entendeu? Você está usando de muleta. Então para de usar os seus problemas de desculpa e se responsabiliza por isso. Entendeu? As pessoas, elas dão o que tem para dar, sabe? Nem sempre os pais não tiveram chance de fazer curso de bons pais, né? E nem existe esse negócio de criança que não teve nenhum trauma. Imagina, criança que não teve nenhum trauma na vida é fraco. Criança que não teve nenhum trauma da vida é insuportável. Porque vai chegar um adulto chato pra caramba, mimado pra chuchu, não aguenta uma crítica, insuportável de viver. Mimimi, fracote, qualquer coisa desiste, vai trabalhar 3 dias, no 4º dia já não vai mais porque cansou a perna, cansou o braço, cansou não sei o quê. Entende? Eu tenho um filho da minha que foi trabalhar, no 3º dia ele desistiu, por quê? Porque tinha que ir de ônibus, porque cansou, porque tava sol, e no outro dia choveu, entendeu? Aí por causa disso não quer mais trabalhar, não aguenta, não aguenta nada, nem uma chuvinha, acha que é o quê? De açúcar? Que a chuva vai derreter? Entende? Então assim, criança que não teve nenhum trauma é criança fraca. Não tolera nenhuma frustração da vida, não vai conseguir guardar dinheiro para nada, porque não consegue se frustrar. Precisa sempre ser premiada. Então eu preciso ser elogiado o tempo todo, eu preciso ganhar presentinhos o tempo todo, eu tenho que ser agradado o tempo todo, chato pra caramba. Então quer dizer, viver com uma pessoa assim é insuportável. Tá? Então a gente não tem que ter medinho, nós que somos pais e mães, de botar limites, né? Porque é necessário. Então lembra sempre do fluxo do rio. A gente precisa ter limites e regras para conviver em conjunto, para a gente se respeitar uns aos outros, e cabe a cada um de nós se ver com os trauminhas da nossa vida. Então assim, cada um de nós vai ter que fazer esse trabalho de autodesenvolvimento, de autoconhecimento e separar o joio do trigo. Saber, isso fica na minha vida, isso não fica na minha vida. Isso é importante para minha imagem primordial, isso não é importante. E vai tirando aquilo que não serve. É assim que você atinge uma mente poderosa. Tá certo? Então percebe que a gente vai ter algumas vertentezinhas aqui. Galera, é o seguinte... Quem quer trabalhar um pouquinho mais de forma aprofundada isso que eu tô falando, que eu vou conseguir trazer os slides e tudo mais, vem na minha aula Carisma e Poder, tá? Lá nessa aulona, que vai ser no dia 10 de junho, eu vou também disponibilizar uma meditação chamada Magnetismo Pessoal. Porque tudo isso tem a ver com a energia que a gente vibra, ela está nas nossas células, tá? A gente emana uma energia. Você pode ver que pessoas que têm essa conexão, elas têm uma força muito forte de realização. Algumas pessoas têm força de cura muito forte, inclusive, tá? Então existem algumas religiões que trabalham com a emanação de energia, e tem algumas pessoas que têm essa capacidade de trabalhar e canalizar bem essa energia e canaliza, né, para o seu talento. Então tem gente que tem esse talento da cura, tem gente que tem o talento da música, tem gente que tem talento para dançar, para ser organizado, para planejar, para liderar. Então cada um de nós tem o seu talento, tá? Então esse talento tem que vibrar em cada célula do seu corpo. Por exemplo, vou dar um exemplo, ó. Eu sou psicóloga, certo? E eu me considero psicóloga em cada célula do meu corpo. É assim, eu sou assim, tá? Então, assim, eu vou ler coisas desse tipo, por quê? Porque é natural em mim. Então, nas minhas horas vagas, o que eu tô lendo? Coisas relacionadas a comportamento humano. É natural em mim. Agora, tem gente que é profissional com hora marcada. Então, por exemplo, tem profissionais que só são psicólogos de tal hora a tal hora. Depois daquilo não é mais. Tá? Então ele não vive isso, ele não é, ele está. Então tem gente que fala assim, eu estou profissional, eu estou psicóloga de tal hora até tal hora, acabou meu expediente, não me pergunte nada sobre ser humano que eu vou dar uma pedrada.
Certo? Porque eu não quero falar sobre isso, porque eu odeio isso. Então, assim, quando a gente faz essa diferenciação, quando a gente não vive nas nossas células a profissão que a gente. Isso não significa ser workaholic, tá? Mas quando a gente não vive na nossa célula, quando a gente não vibra a alegria de estar naquela vocação, a gente não consegue fluxo, tá bem? Porque veja, a pessoa que trabalha com hora marcada, né? Do tipo, eu só sou aquilo de tal hora, depois eu falo, ufa, graças a Deus, saí desse negócio, né? Então, isso significa que tem um conflito dentro de si, tá? Significa que, tipo, não é exatamente o que eu desejo viver. Tá? Então, essa coerência, ela tem a ver com o tal do sucesso. Então, antes de você alcançar o sucesso, você tem que ser o sucesso. E isso tem a ver, inclusive, com a questão do dinheiro. Então, se você tem dificuldade de lidar com dinheiro, então talvez você não aceite bem esse dinheiro. Você não abre o caminho para esse dinheiro, você não dá condições para isso. Então, às vezes a pessoa tem umas falas do tipo assim, dinheiro só dá problemas, dinheiro só traz confusão, rico é tudo ladrão, coisas desse tipo, sabe? Que às vezes estão lá, ou ganhar muito dinheiro é muito difícil, dinheiro traz mal olhado. Então, esse tipo de coisa que a gente vai trazendo desde a infância, ele traz esses ciclos de autossabotagem. Então, você precisa aceitar isso em primeiro lugar. Por que muitas mulheres não conseguem fazer dieta? Porque o foco delas está na gordura. Então, o tempo todo ela pensa na gordura dela. Ela olha no espelho, ela vê gordura. Então, o olho dela enxerga o que é importante. É como se você falasse para o teu inconsciente, olha como isso é importante. Como é valioso, você dá uma mensagem para as tuas células, isso não pode sair de mim, porque é isso que eu valorizo, é só isso que eu enxergo. Então, para a gente mudar a imagem primordial do corpo, eu preciso começar a mudar a minha imagem mental. Eu preciso começar a me aceitar magra e gostar de mim magra a ponto de comer como magra. Sabe? É me comportar como magra. Então, em primeiro lugar, eu tenho que mudar a imagem em mim, trazer essa imagem da pessoa mais magra e saudável a ponto do meu comportamento se manifestar mais saudável. É de dentro para fora. Quando é de fora para dentro, o comportamento não se sustenta, o vício volta de novo. Ok? Por quê? Porque eu não consigo trabalhar minhas compulsões. Porque comer demais é o quê? Uma compulsão. Compulsão é uma compensação. Então eu compenso porque é um prazer, né? É gostoso comer. Então, assim, a gente sente prazer aqui, né? E depois a gente fica naquele conflito, sente culpa. Então fica aquele conflito, né? A relação fica conflitante. Eu quero e depois que eu como, eu sinto culpa. Tá certo? Então, o dinheiro tem a mesma questão. Tem gente que tem crença negativa com relação ao dinheiro, quando ganha o dinheiro já logo quer se livrar, porque se sente culpado ou sente ansiedade, porque tá com muito dinheiro na mão e pode acontecer alguma tragédia e perder aquele dinheiro, aquela coisa assim, quer dizer, ele não se sente à vontade com aquele dinheiro. Então, a gente, para ter o dinheiro, eu preciso me relacionar bem com o dinheiro. E tem gente que se relaciona muito mal, porque é sempre que pensa em dinheiro, pensa em dívida, sempre dá uma sensação ruim, não sabe lidar com aquilo, dá a impressão que vai perder. Então, o dinheiro acaba gerando sempre uma ansiedade naquela pessoa e é por essa razão que ela prefere nem lidar com esse assunto. Então, é o tipo de gente que não gosta de falar sobre dinheiro. Então, ela fala assim, não fala, eu não entendo nada. Não entendo de aplicação, não entendo nada. No Bitcoin, não vem falar essas coisas assim. A pessoa rechaça esse tipo de conversa. Quando a pessoa não gosta de falar sobre dinheiro, ela tem algum probleminha ali com relação às crenças dela, tá? A mesma coisa é com relação ao amor. Então, olha só, gente, o que a gente precisa então? Tá? A gente precisa, até para vender, tem gente que vende super bem porque tem uma imagem boa de vendedor dentro de si. E tem gente que vende mal porque odeia vendedor e quando vai vender,
ele mesmo tá na posição de vendedor, ele mesmo não consegue vender porque acha que tá incomodando, entendeu? Eu trabalho muito isso nos treinamentos de venda, mudando esse padrãozinho mental para a gente poder vender melhor. Então, olha só, gente, eu quero convidar vocês aqui, ó, para fazerem parte desse aulão, dia 10 de junho. A gente vai aprofundar esse tema. Você vê que a gente tem várias vertentes aqui, tá bem? Então, e lá eu vou conseguir aprofundar um pouco mais, porque são 2 horas de aula, com slides, vai ter também um acesso na minha plataforma à meditação, chamada magnetismo pessoal, onde a gente vai trabalhar essa aceitação dessa energia que é nossa, para que a gente trabalhe esse fluxo do dar e receber, energia eletromagnética em nós, tá certo? Elaine, minha linda! Ótimo! Então é isso. Galera, eu quero lembrar também que a minha mentoria, que é um processo em grupo, a gente tem 4 encontros com um método totalmente estruturado que vai ensinar você a detectar seu padrão mental, trabalhar a tua essência. Então, dentro da tua essência você cresce e floresce. Então, todo esse trabalho que eu tô falando aqui é o que a gente tem na vivência da mentoria, tá? Então, a gente vai começar a turma nova agora em junho. É um processo mais longo, tá? Mas tem esse processo que é mais longo do coisa, e tem também o aulão, que é o Carisma e Poder, já está à venda, R$50 o ingresso, faz a dieta aí, tira a pizza e fica mais inteligente, das 7 às 21 horas, tá legal? Galera, eu quero super agradecer aqui a presença de vocês, porque daqui a pouquinho já tá acabando aqui a live, isso, e vamos lá. Na próxima semana a gente vai trazer novos temas, e aí vocês votam se vocês querem aprofundar um pouco mais nesse trabalho ou não, tá bem? Eu recebi o vídeo seu, resolvi seguir no Instagram. Que legal, obrigadíssima! Gente, muitíssimo obrigada aqui pela companhia. Espero que tenham entendido. O amor é a mesma coisa, Márcia. A mesma coisa, Márcia. O amor é igual ao dinheiro, igual às outras coisas. Se você acha que não pode ser amada, que não pode ser querida, que você não aceita o amor, quando a coisa começa bem, você já dá um jeitinho de arrumar uma desculpa, sabe? Aí realmente pega mal, entendeu? Então assim, ó, tem gente que quando tá amando, né, no relacionamento, a coisa começa a ir super bem, aí ela começa a arrumar defeito no parceiro. Então ela também sabota o amor, porque no fundo, ela também acredita que não pode ser amada. Essa é a certeza dela, tá bem? A mesma coisa, tá? Então é isso, galera. Então, gente, super obrigada. Obrigada, Dora. Eu espero vocês na semana que vem, tá legal? Chame os seus amigos, que é sempre muito bom e uma honra estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigada, tá bem? Gente, beijo no coração, fique com Deus, na paz, criem imagens positivas dentro de vocês, criem imagem de saúde em cada célula do teu corpo, empodere-se disso e chega de vitimização, tá legal? Elaine, minha linda, amada, beijo no seu coração, querida. Ótimo. Camille, Haddad, obrigada, querida. Ótimo. Emília, Marilza, Valdir, querido. Ai, meu fofo. Cleusa, Fabiano, brigadíssima. Tchau, gente. Obrigada. Até mais.